Estamos na aula 8. Infelizmente não pude estar semana passada aqui, mas até conversei um pouquinho com o Daniel de Campos. Ele falou que deu uma aula, né, falando sobre vários símbolos de Apocalipse, né, algumas ideias de como algumas ideias são apresentadas em Apocalipse. Eu acho que foi muito interessante. O Daniel de Campos é uma das pessoas que mais conhece Bíblia aqui na igreja. É alguém que conhece muito, não só de Bíblia, mas de coisas em volta da Bíblia. Por exemplo, se você quiser saber sobre os livros apócrifos, converse com o Daniel. Ele sabe muito sobre os livros apócrifos e uma série de outras coisas e muitos outros materiais, né? Então ele é realmente um mestre na nossa igreja, uma pessoa que conhece muito da palavra de Deus, muito de teologia. É realmente uma bênção ter ele aí ajudando, e ele vai dar algumas aulinhas para vocês também futuramente. Tem gente que vai casar, vai sair e tal, então... Olá. Bom. Então, estamos na aula 8. Eu vou só recapitular rapidamente o que nós vimos nos últimos capítulos de Apocalipse, para nós entrarmos agora nos novos capítulos, tá? Que, até lembrando aqui, nós tínhamos visto o capítulo 13, né? Sobre as duas bestas, né? Uma que emerge do mar e uma da terra. E aí nós íamos começar o capítulo 14, tá? Então vamos só dar uma recapitulada em que ponto nós estamos, e aí nós vamos continuar o nosso estudo, tá? Então, revisando os últimos capítulos estudados, quando a sétima trombeta começa a tocar lá em 10:15, toca-se a sétima trombeta, a última, né? Aí o céu canta declarando que chegou o momento do juízo de Deus e da vitória final de Cristo. Então, lá na última trombeta, tá? 10:15. Cadê? Ops. Não, pera um pouquinho. Eu errei aqui. A sétima trombeta. É 11:15. No 11:15, então, você tem a última trombeta sendo tocada, né? E é um momento de gratidão, de louvor a Deus. E aí então, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. O capítulo 11 termina mostrando que o santuário de Deus se abriu e aparecem dois símbolos: a Arca da Aliança, Deus não se esquece da sua aliança e age em função dela, e símbolos da ira de Deus, relâmpagos, vozes, terremotos. Foi o que a gente acabou de ver. Então, na última trombeta, é anunciado, então, que chegou a hora do juízo, chegou a hora de executar juízo, vai começar a ser montado o cenário para mostrar como vai acontecer esse juízo. E você vê, né, a Arca da Aliança e vozes, relâmpagos, terremotos, mostrando que o juízo de Deus está vindo. Aí, então, a partir do capítulo 12, mostra-se a batalha espiritual nos céus e os poderes satânicos por trás dos poderes do mundo. Por quê? Já foi mostrado nos outros capítulos, até o capítulo 11, o mundo agindo contra a igreja, várias coisas acontecendo, e também Deus já executando um juízo parcial sobre os ímpios, né? Tipo, 1/3 do mar, 1/3 dos rios, 1/3 do sol, sempre apenas uma parte em que vem, né, e Deus manda algo para destruir. Então já começou o juízo parcial. Começa no capítulo 12 um novo bloco, em que, vamos dizer assim, a história é contada de novo, porque vai mostrar, né, a mulher que está para dar à luz a um filho, que é aquele que vai reger as nações, ou seja, deixa claro que é Jesus, e o dragão tenta devorar esse filho, né? Então começa o capítulo 12, aqui, a mulher e o dragão, viu-se grande sinal no céu, a mulher vestida de sol, né, com dores de parto, aí o dragão... tentando ir, vai tentar destruir, porque fala o dragão, ele arrasta a terça parte das estrelas e lançou para a terra, se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz um filho, né, para tentar devorar ele. E aí é deixado claro que ele tenta, mas não consegue. E depois
no 12:7, vai mostrar a batalha no céu, de certa forma mostrando mais em detalhes o que aconteceu lá no céu. Miguel e os seus anjos contra o dragão, e no fim jogou o dragão foi atirado para a terra. Tá? Então ele e os seus anjos foram atirados para a terra. E depois vai falar aqui, ó, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o capítulo 12 vai começar a mostrar a mesma batalha, as mesmas lutas que aconteceram nos capítulos anteriores, agora vai mostrar numa visão mais espiritual. E começa a enfocar no diabo, e ele vai mostrar quem está por trás de tudo que está acontecendo com vocês, igreja perseguida, é o diabo. Os poderes do mundo que estão atacando vocês, eles estão sendo influenciados pelo diabo que está por trás de tudo isso. E ele começa o capítulo 12 mostrando essa história. Por quê? Ele tentou matar o Cristo, tentou destruir ele. Quando ele nasceu, tentou acabar com o próprio Cristo. Não conseguiu, ele correu atrás da mulher, que é o que fala aqui, o dragão persegue a mulher. Quando ele viu que não conseguiu destruir a mulher, o dragão se irou contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Né? E termina falando, e se pôs em pé sobre a areia do mar. E esse é o dragão. Se pondo em pé sobre a areia do mar. Ou seja, mostrando, o dragão tentou destruir o Cristo, não conseguiu, tentou destruir a mulher, que seria a igreja, ou talvez os pais da igreja, os pilares da igreja, não conseguiu, agora está tentando destruir os descendentes. Vocês, aí, as igrejas na Ásia que estão sendo perseguidas. Então entendam que vocês estão sendo perseguidos, né? Acho que eu já até coloquei aqui. Em suma, Apocalipse está explicando à igreja perseguida que a razão de estarem sofrendo tanto é porque Satanás quer acabar com o povo de Deus. Isto é o que lhe resta, uma vez que ele não teve chance nos céus. Os santos estão sendo atacados porque são o povo de Deus, porque são irmãos do Messias. Então, é isso que está sendo mostrado, né, nesses blocos do capítulo 12. E a gente segue, apareceu essa cena, o diabo e o dragão para ali, em pé sobre a areia do mar, e começa o capítulo 13, que vai descrever, deixa eu só passar aqui, deixa eu até ver se eu pego uma outra Almeida aqui, só um pouquinho, sem esses gráficos. Aí já fica mais fácil nós visualizarmos as coisas, assim vai ser melhor. Espera um pouquinho, acho que é aqui, assim. Termina o 12, né? Isso que eu falei, ele se põe em pé sobre a areia do mar, e aí vai começar o 13. Que no 13 vai mostrar as duas bestas, né? A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. E preste atenção na diferença dos dois, o que um significa e qual é a função de um e outro, tá? Porque a função da segunda é levar todos a adorar a primeira. É isso que está mostrando o texto, mas deixa eu ver se eu mostro já aqui. Capítulo 13 mostra então como é essa atuação de Satanás no mundo. Então agora ele mostrou, o que está por trás é um poder espiritual. É o diabo, é o dragão. E agora ele vai mostrar com as bestas como é que ele atua. Como é que ele está no mundo atuando, né? Surge a tríade do mal, o dragão, o Satanás, que faz surgir a besta, que vem do mar, e o falso profeta, que também é chamado de besta. E aí que eu gostaria que vocês vissem o seguinte, a segunda besta, ele é o falso profeta. Em outro lugar ele é chamado de falso profeta. Vamos ver esses textos aqui, para vocês perceberem. Alguém leia 16:13, outra pessoa leia o 19:20, e uma terceira pessoa leia o 20:10. Então lhe saiu da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a cães. Isso, então fala o dragão, a besta e o falso profeta. Então agora não fala primeira e segunda besta, nada disso. O dragão, a besta e o falso profeta. 19:20, alguém lê, por favor. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, e com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Isso. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Isso. 20:10, alguém abriu?
o diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Isso. Então, a segunda besta é o falso profeta. A gente vai ver até, principalmente acho que pelo 19 e 20, que o Silvio leu, vai falar de sinais que fez para levar, né, dos sinais que fez diante da besta, e a gente vai ver isso. A função do falso profeta é levar o mundo a adorar a besta que emerge do mar, que recebe todo o poder de Satanás, e é seu representante no mundo. Esta besta é o anticristo. Ele tenta ser como Cristo. Então, o que acontece aqui, ó, no capítulo 13... Você tem a besta que emerge do mar, né? Deixa eu ver se tem mais algo aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Essa besta que emerge do mar, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E você vai ver toda a semelhança, né? Aquilo que eu falei na última aula, de que ele parece Cristo, porque... Ele também é adorado, como vão falar que vão adorar ele, adoram o dragão, né? Porque deu autoridade à besta. Assim como o cordeiro tinha sinal, né, de ter sido morto, mas viveu, essa besta também tem um sinal mortal, mas está vivo. Então tem toda uma caricatura, porque esse é o anticristo, é o que parece o Cristo, mas não é o Cristo, é o que tenta ser, mas não é. Então, essa primeira besta é o que, em outros textos, em 1 de João, vai se chamar o anticristo. Tá? Agora, e aí vai falar todo o poder, o diabo deu, o dragão deu o poder aqui para essa besta que emerge do mar. Tá? E agora, a outra besta que emerge da terra, esta besta, ela vai trabalhar em função de levar todos a adorar o anticristo, a adorar a primeira besta. Né? Então, pois não. Uma pergunta. A ressurreição de Cristo foi um milagre, tem as marcas, né? E estou entendendo aqui a besta também, ela vai ter uma chaga, foi curada, uma marca, enfim, um outro milagre. Sim. Eu não quero chegar. É que também o diabo faz milagre, correto? Faz, claro. Até tipo, em vários momentos a Bíblia fala isso, né? Até Jesus falando no final do Sermão da Montanha. Teve gente que falou em meu nome, fez milagres, eu falo, não conheço vocês. Né? Fazer milagre, o diabo faz, vamos dizer assim. Tem poder para fazer milagre. E o que se vê muito hoje, não vejo assim milagres, né? Não assisto muito mais, não vejo milagres tão visíveis como na época de Cristo. Né? Sim. Curava o paralítico na nascença, né? O cego, notório, né? Hoje tem milagre de dor de barriga, exato. E outras coisas mais. O duro isso que até atrapalha muito, que você tem muito charlatanismo mesmo, muita indução, né? Você vê esse monte tipo assim, né? Todo culto tem cura, né? Você vê nos cultos televisivos, e Deus me curou disso, e para começar, sempre isso, né? Deus me curou de uma dor de cabeça, Deus me curou mas você não vê uma pessoa curada de cegueira, né? Que estava andando em cadeira de rodas, se levanta, tudo. E não é que não acontece, mas o pessoal especula, né? Agora, se acontece, também não é banal assim. Para começar, por que os milagres acontecem? Jesus fazia milagres para mostrar que Deus estava com ele. Se a função de Jesus fosse ficar curando pessoas, ele sentava num monte, colocava a mão dele, vai passando, para ficar o dia inteiro aqui. A função dele não era curar a gente fisicamente. A função dele era trazer a cura espiritual, a cura completa do ser humano. O pessoal fica enfatizando a cura física, fica enfatizando essas coisas, que nada mais serve como sinais de que Deus está com você. O que a gente ouve, sim, relatos verdadeiros de cura, é com missionários em campos missionários. Tipo a história até de um missionário no Marrocos, que ele estava sofrendo muito, porque os muçulmanos pegando muito no pé dele, só que daí um líder espiritual dos muçulmanos, um mullah, né, que seria o pastor de uma mesquita, a filha dele estava morrendo, falaram, não tem mais jeito, ela vai morrer mesmo, não tem mais cura, e ele perguntou, eu posso ir lá orar pela sua filha? Né, porque ele se sentiu direcionado por Deus para ir lá. Né, e ele foi lá, orou pela moça, e a moça ficou curada na hora.
E o líder espiritual falou assim, ó, eu vejo que você serve verdadeiramente Alá. Só que no fim o cara falou assim, ó, só que eu não posso deixar de ser muçulmano. O cara mesmo assim não se converteu. Mas ele viu que Deus estava com aquele homem, entendeu? E a gente ouve sim histórias extraordinárias de cura. Veja com o Ronaldo Lidório, quando ele estava na África, os milagres que aconteceram. Mas isso para mostrar que Deus está com a pessoa, e não para ficar comercializando, né? Naquela época era mais visível, alguém andava, não sei o que, hoje em dia dá a impressão que é nessa linha você deu exemplo aí, os milagres atuais. Exatamente. Exatamente. Então é bom a gente prestar atenção nisso, cuidar realmente. O diabo sim tem poder para fazer milagres. Cuidado quando eu ouço falar de um milagre, assim, eu sei que existem, acontece, né? Já aconteceu na nossa vida também, mas eu fico com o pé atrás quando a pessoa fala. Tem que olhar quem sem dúvida. O testemunho daquela pessoa que, teoricamente, né, através dela, Deus fez uma sem dúvida. Então, tem bastante pé atrás. O pessoal é muito facilmente induzido, né? Eu já contei aqui para vocês uma vez que o Newton fez na igreja dele, quando ele era do Parque das Nações. Já contei aqui? Ele fez cura, né? Ele fez cura. Ele chegou um dia no culto, era um culto durante a semana, e falou assim, gente, Deus falou comigo que Ele vai curar a gente aqui hoje. Vamos orar. Aí já tinha acertado o cara do som, fazer uma música assim, né? Bem aquele clima. E começou, vamos orar, e começou a orar, isso, aquilo, tudo, tal. Agora todo mundo em pé, tudo. Deus está me falando, você que está com dor de cabeça o dia inteiro, Deus está te curando agora em nome de Jesus. Você que estava com dor nas costas e isso, aquilo, Deus está te curando em nome de Jesus. Você que estava sentindo uma dor no rim, isso, tal. Deus está te curando agora e tal. Eu determino a cura em nome de Jesus. Fez o maior. Ele falou assim, ó, todo mundo ainda de cabeça baixada. Quem se sentiu curado agora? Quem foi curado de dor de cabeça, levanta a mão. Uns 2, 3 levantaram. Quem estava com dor nas costas e Deus curou agora, levanta a mão. Não, mais uns 2, 3 lá. Todo mundo pode sentar, para a música. Ó, Deus não falou comigo. Deus não estava determinando que eu tinha em convicção. Deus não falou nada. Eu simplesmente induzia você a acreditar que você poderia ser curado. E você acreditou. Eu coloco uma musiquinha, eu faço um clima, você se sente, você se empolga e você se achou curado. Você pode até ter sido curado, porque emocionalmente, né, tem aquela somatização, né, você pode induzir o seu corpo a ter algumas reações. Então a pessoa até é curada, mas não foi assim o poder de Deus, foi a emoção da pessoa. A fé, né, a emoção da pessoa ali com isso. E ela até, de certa forma, ela creu que ela podia ser curada, entendeu? Então é muito fácil você induzir, é esse o perigo que a gente tem. E isso que acontece muito, que a gente vê nesses programas sensacionalistas na TV e tudo. Não, ele perdeu a oportunidade de pedir o dízimo. São curas óbvias, né? Quem não tem uma dor de cabeça, coisa assim. A mesma coisa a profecia, né? Deus mandou falar que tem uma grande obra na sua vida. Eu falo isso para todo mundo. Eu posso falar isso para todo mundo, né? Eu estou vendo assim, ó, como ela falou, a fé da pessoa curou. Sim. Porque ele fez oração. Quando ele fez. Sim. Uhum. Ele combinou com Deus que a oração ia ser falsa. Não, então. Aí, Exato. A fé da pessoa curou, porque na Bíblia diz, Jesus dizia, vai em paz. A tua fé te salvou. Uhum. Salvou. Curou. Porque a salvação é uma cruz espiritual. Sim. Da parte, né? Agora, daí vem aquela pessoa que é católica e fala assim, que como já desafiaram a porção, a pessoa falou assim para mim, faz então oração da Senhora Aparecida para você ver, se você não recebe, faz. Eu já recebi um monte de vezes. Como você me explica isso? Daí a única resposta que eu tive na época foi, olha, Deus se compadeceu de você e pela sua fé você alcançou a graça. Foi o que eu respondi para ela. Mas eu não vou fazer oração para a Senhora Aparecida. De maneira alguma. Vou fazer para Deus, o Senhor Jesus. Não vou fazer para ela. Você não faz porque você não quer. Você faz o que você vem falar para mim se você não recebe. Então, a única coisa, Deus teve misericórdia de você, viu que você estava sendo sincera e teve fé. Porque você não respondeu o que, professor?
Não, isso é verdade. E sim, você tem que entender, às vezes as pessoas, como eu digo, a pessoa pode estar numa igreja universal, tá? Por exemplo, eu falo abertamente contra a igreja universal. Tá? Que tem que ser, a gente tem que denunciar. Isso não é evangelho. A igreja universal não é evangelho de Jesus Cristo. A cúpula, os líderes, para mim não são cristãos. Começa o Edir Macedo e toda a turminha lá embaixo. Tá? Agora, eu não tiro a sinceridade de algumas pessoas, na ingenuidade das pessoas ali. Isso, ninguém está julgando as pessoas dentro da igreja. O problema é a cúpula, que sabem muito bem que estão manipulando, estão fazendo por dinheiro, estão denigrindo o evangelho de Jesus Cristo. Mas esse pessoal tem muita ignorância bíblica, né? Porque se eles Tem. um pouquinho mais, ele ia ver. Tem gente, sim. Tem gente, por exemplo, quando eu estava na Vila Independência, era uma senhora, ela falou assim, ó, eu entrei, quando eu conheci o evangelho como? Eu fui para a Igreja Universal. Só que daí eu comecei a ler a Bíblia e vi umas coisas estranhas. Daí eu vim aqui para a Presbiteriana. Entendeu? E às vezes tem muita gente que entra em umas igrejas dessas e começa a ver os problemas e vão para outras igrejas. Então, aí tem alguns que não, né? Se conformam, ficam e aí... O duro é, a gente não pode ficar julgando, né? Eu digo sim, de certa forma eu estou julgando sim, né? A liderança, a cúpula, que sabe muito bem o que está fazendo, tá manipulando, está fazendo por dinheiro, aí já é outro assunto, né? Aí é pelos seus frutos os conhecereis, não é? É bom entender esse lado. Pois não. Tomar cuidado e não generalizar as coisas, né? Ah, sim. Porque por causa dessa banalização das coisas de Deus, a gente está conversando aqui, muitas curas, muitas operações milagres que Deus faz entre aspas. Então a pessoa começa a ficar descrente em algumas algumas coisas. Então a gente começa a julgar também, entre aspas, né? A gente tem que discernir, né? Exatamente. Você falou a palavra certa, ter discernimento. Porque muitas vezes a pessoa está numa igreja, a gente não concorda com o tipo de rituais dela, mas ela é uma pessoa de Deus. E a sim, dela, sem dúvida. Desde que ela criasse, talvez nessa armação do Newton, ele fez ali, e algumas pessoas na inocência, crendo que podia ser curado, que Deus também fala isso na palavra dele, cura também, também é um dom, a pessoa tem que ter um dom de cura. Sim. Ela creu e foi curada. Então, porque, por exemplo... Fazem estudo de fisiologia, de linguística, como falar, e persuade a pessoa. Sim. Por exemplo, o objetivo do Newton, por que ele fez isso? Porque tinha gente na igreja perguntando, olha, pastor, a gente vê cura na TV e tudo, como é? Por que não tem na nossa igreja? Então ele fez isso, ele fez no começo do culto para explicar. Depois ele deu uma aula explicando. E ele falou, Deus cura sim. Ele fez tudo explicando, Deus cura, Deus faz isso. Ele não está dizendo que não existe cura, entendeu? Ele só quis mostrar para entender que quando você vê na televisão que a pessoa foi curada, tem uma série de coisas aí para se considerar, entendeu? Vamos... Não só da cura, mas do servo de Deus, do pastor, uma pessoa que vai levar a palavra, a gente muitas vezes não tem a capacidade de discernir e nem pode julgar. Sim. Mas às vezes a pessoa não está falando da cura, mas falando de outra coisa. E às vezes a cura está sendo usada por Deus. Às vezes o intelecto dela, o estudo de teologia. Então, se a gente ficar muito pensando nessas coisas, tanto na parte de cura, de milagres, ou como um sermão de levar você no perdão, ou alguma coisa assim, de salvação, a gente ficar muito preso nesse sentido das coisas, a gente acaba não buscando a Deus verdadeiramente, claro. Acaba só querendo julgar, o jeito da pessoa falar, de fazer, e a gente mesmo não busca as coisas de Deus na essência, porque muitas das igrejas, todas, tem essas coisas. Então, claro. Não em lugar nenhum. Exato. Gente, vamos voltar aqui então para o texto, vamos continuar aqui, que a gente ainda está até revisando o que aconteceu no passado, ali nos últimos capítulos. Porque, então, se você der uma olhada no capítulo 13, que vai mostrar as duas bestas, e até eu estava conversando com o Daniel, ele falou que quem estava na aula passada aqui, ele explicou um pouco do simbolismo, até a questão do mar e da terra, né? O que acontece? O mar, ele é sempre colocado como, primeiro, o caos, ele é um símbolo de caos, até mesmo por isso que no Novo Céu e na Nova Terra não vai ter mar, não vai ter praia no céu, esquece, entendeu? Não vai ter mar. Por quê? O mar, ele é símbolo, do caos. Ele é chamado de abismo no Antigo Testamento. Ele é a referência para o Sheol, para o abismo, para o lugar dos mortos. Os mortos vão para o fundo do mar, né?
Você tem aquele texto, esqueci qual é o profeta, que fala que os seus pecados serão jogados nas profundezas do mar, ou seja, no lugar mais distante possível. Então, por isso que o mar ele nem aparece no novo céu e na nova terra. Tá? Porque o mar ele é o mundo, ele é aquilo que é o caos. Então, a besta que emerge do mar é a besta que emerge do mundo, dos poderes do mundo. A besta que emerge da terra, a terra, como ela sempre foi símbolo da habitação dos homens, ou lugar de vida, ele pode ser entendido como a igreja, ou de dentro do mundo religioso. Por isso que ele é o falso profeta. Por isso que ele é chamado de falso profeta. Porque ele vai ser um profeta, vamos dizer assim, vai ser uma conotação religiosa que vai dar referência a todo mundo para adorar o poder político, militar, seja o que for, da besta que emerge do mar. Então, e é essa a função. Se você vê lá na segunda parte do capítulo 13, a besta que emerge da terra, a função dela, e até fala, ela tem voz de cordeiro, mas fala como dragão. Né? Ou fala como cordeiro e tem voz de dragão. Agora, aqui ó, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então, a ideia do falso profeta é alguém com uma conotação religiosa que vai tentar levar a igreja, os cristãos, a adorar a besta. E lá a besta, né, que fala o 666, tudo tal, é a que emerge do mar, tá? É a outra. O falso profeta está tentando levar você a tomar o sinal da besta que emerge do mar. Então, é isso que está sendo falado aqui no texto. Tá bom. Então, é isso que é mostrado no capítulo... Opa! Vamos voltar aqui. Capítulo 14 agora. Nós iríamos começar o capítulo 14. E aí começam alguns pontos interessantes para a gente ver. Vamos ver lá. Sempre troco de Bíblia. O cordeiro e seus gemidos no monte Sião. Aí olhei o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. E aí vai começar a descrever Jesus com os 144.000 e vai dar mais detalhes sobre os 144.000. Por exemplo, aqui, ó. E ninguém pode aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. São esses os que não se macularam com mulheres porque são castos. Aqui, alguns... o pessoal fala que a palavra grega para casto aqui poderia ser traduzido por virgem, tá? Então seriam virgens e tudo. Aí eu falo assim, então esse grupo especial, seja o que for, novamente a gente entende como simbolismo. Os 144.000 está representando a igreja toda e está falando deles como pessoas puras. A igreja ela é pura, sem mácula, né? E isso vai entrar em contraste com os adoradores da besta, porque aqui, ó, antes, quando está falando lá da besta, ninguém compra, ninguém vende sem a marca. A marca, o nome da besta ou o número do seu nome, que a gente viu lá, né? Sobre o número. Então, o que acontece? Aqui está sendo feito um contraste entre aqueles que seguiram a besta e aqueles que seguiram o cordeiro. Aqueles que seguiram a besta têm um selo, têm um sinal. E aqui vai falar aqueles também têm na fronte escrito o nome e o nome do seu pai. Então, eles também têm um sinal. Aqui... esse pessoal está se prostituindo com a besta. Aqui eles são puros. E você vai ver mais para frente aqui, ó, no capítulo 14, a segunda voz, aqui, ó, vai falar de prostituição da Babilônia. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, está se fazendo um contraste entre o povo de Deus que é puro, que é virgem, com aqueles que se prostituem com os poderes do mundo, que está simbolizado pela grande Babilônia. Então, seria essa a ideia apresentada para descrever os 144.000 dessa forma, tá certo? Os 144.000 representam o povo todo de Deus. Só que aí vem a questão de o cordeiro estar em pé sobre o monte Sião. Alguns querem ver isso literalmente. A gente não entende que é literal, não se deve entender Sião como literal. Alguém abra em Hebreus 12, 22... que você vai ver já falando do Monte Sião como um símbolo do novo céu e da nova terra, ou do lugar da habitação de Deus, nos céus, né? Alguém lê, por favor, Hebreus 12, 22.
Ninguém? Mas tem chegado ao Monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes e anjos, e a universal assembleia. Isso. Então você vê, a Nova Jerusalém e o Monte Sião são todos escritos como os céus. Tá? Então seria essa ideia de o povo, os 144 mil, a igreja toda, está junto com o Cordeiro nos céus. Ela está sendo protegida no meio de tudo isso, no meio de toda essa bagunça. Porque agora vai começar uma nova série, né? O último apelo antes do juízo final, porque agora vai ser descrito o juízo final mesmo. Agora não tem mais perdão, vamos dizer assim, não tem mais chance e não é mais juízo parcial, é juízo total sobre os homens. Que vai começar aqui o 14, de 6 a 13. Último apelo antes do juízo final. Faz-se o apelo para que os ímpios temam e adorem a Deus. Né? Vejam aí vocês podem seguir aí no capítulo 14, né? No 14, aqui ó, vai começar as vozes. Por favor, aqui na nossa Bíblia Almeida, eles vêm falar a primeira, segunda, terceira voz. Não seja induzido por isso para achar que vão ter 7 vozes, tá? Tem gente que acha 7 vozes aqui porque fala e gritou mais para frente tudo, mas você não tem uma sequência direta. Tá? E não se fala, vamos ter 7 vozes, nada disso. Tá? Só vem falar dessas vozes aqui. E olha só, ele tem um evangelho, a primeira voz é um anjo voando que tem um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, nação, tribo, língua, povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas, porque o povo está adorando a besta. Né? Então ele está fazendo um apelo, temam a Deus, tipo, chegou a hora do juízo, ou você teme agora, ou já era. Que saiu dessas vozes aqui, vai começar as taças da ira de Deus, que acabou a conversa, não tem mais perdão. Tá? A segunda voz faz um anúncio. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações o vinho da fúria, da fúria da sua prostituição. Agora, a terceira voz é o anjo de novo fazendo um apelo ao mundo. Se alguém adora a besta, a imagem, recebe a marca e tudo, esse beberá da cólera de Deus, preparado, misturado com o cálice da sua ira, terá tormento eterno. Então já está dando de novo para o mundo, dizendo, vocês que adoram a besta, vocês vão sofrer a ira de Deus. Então essas 3 vozes estão apelando, falando assim, olha, né, deixa eu ver até se eu deixei aqui, o anúncio do fim dos poderes do mundo, não adianta esperar mais nada deste mundo, falando da grande Babilônia, caiu, já está falando, caiu a grande Babilônia. Então, temam, vocês já não têm ninguém para amparar vocês, os poderes do mundo caíram, e ímpios, deixem de adorar a besta, senão serão atormentados. Foi isso que começa a falar nesse capítulo 14. Né? E depois tem um aviso aos santos. Tá? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus, ou seja, já falando para os santos, está vindo o juízo total de Deus, mas aguenta firme aí. Tá? E depois tem essa quarta voz, também falando da igreja, vi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, de novo, falando para a igreja, bem-aventurado vocês que estão aguentando, estão até morrendo pelo meu nome. Bem-aventurado vocês. Então, está incentivando a igreja no meio de tudo isso, está chegando, e aí que a gente começa a ter alguns debates sobre o significado de tudo isso, os capítulos 14, 15 e 16. Tá? Porque vem a questão... Isso daqui é um tempo em que, pouco antes da vinda de Jesus, as coisas vão ficar bem mais complicadas, vai ter uma perseguição muito mais forte. Né? É exatamente isso que vai acontecer ou não. Aí você não tem nada claro, explícito, apesar de Jesus dizer, né? Nos últimos dias será de tal forma, guerras, terremotos, rumores de guerra e tudo mais. É claro que isso vai acontecer. Agora vem um debate, será que isso não é o que já está acontecendo? Até conversando com o Daniel, ele até falou, né? Por exemplo, quando você tem profecias do Antigo Testamento dizendo que vem, né, o exército do norte, que vem com a figura da guerra do Armagedon que vai passar daqui a pouco.
anos atrás o pessoal via como o Exército Vermelho. Não só a China, né, como a Rússia, países ateus, porque são e não são comunistas, né? Comunistas de certa forma, mas economicamente não são. Eles vindo, né? Então a gente pode imaginar que isso vai ser um exército vindo sobre Israel, ou eu posso ver já isso acontecendo como o poder econômico, como uma guerra econômica que está acontecendo, que a China é como um gafanhoto que está vindo devorar tudo. Então, com os tempos você vai interpretando as coisas, né? De cada diferente época o pessoal vai achando as profecias, vamos dizer assim. Você tem que sim analisar, mas não sair da Bíblia, né? Então o que acontece aqui? Você tem esse aviso, a quarta voz aí dizendo para bem-aventurado os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Então está falando disso. Só que aí entra esse texto no 14, que eu achei até surpreso, que eu vi bastante debate sobre ele. Vamos ler o texto. Ó. Olhei, acabou vozes, né? Apesar de ter vozes que vão falar no meio do texto. Mas olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. O que isso significa? E depois segue mais uma ceifa, né, a vindimar aqui, ó. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz. Quem acha os 7 vozes já fala que aqui é uma outra voz. Ele falou, né, em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada, ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios, que seria aí, alguns falam, né, foi até os freios dos cavalos. É difícil saber o que, se está falando dos freios dos cavalos, seria aqui o cabresto, né? Aí o pessoal, vamos colocar uma média de 1,5 metro de altura de sangue, só que a extensão é a extensão inteira de Israel, de Dan a Berseba, né, do sul até o norte. Então seria como um mar completo, né, de sangue, seria isso daí. Então uma coisa terrível. O lagar é lá, né, aquele lugar onde o pessoal joga as uvas e fica pisando em cima. Então esse aí é o lagar, que daí sai o suco da uva. A grande questão é a ceifa. Alguns falam assim: isso daqui é Jesus Cristo, então? E a maioria concorda que é Jesus, porque um semelhante a filho de homem é sempre um indicativo. Estar numa nuvem é sempre um indicativo. O que é inédito é estar com uma foice na mão. Não existe paralelo em nenhum texto bíblico, né? Aí alguns vão falar assim: não, pode ser só um anjo. E outros vão falar assim: não pode ser Jesus, porque ele recebe a ordem de um outro anjo. Outro anjo saiu do santuário gritando, né? E diz: toma a tua foice. Só que isso também não é suficiente para dizer que Jesus recebeu um comando de um anjo. Alguém abra aqui, ó, 1 de Tessalonicenses 4,16. Eu vou abrir lá. 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Então, ouvida a voz do arcanjo, né? Então, falando aqui que o Cristo vai descer quando ele ouvir a voz do arcanjo. Ouvida a voz do arcanjo, né? Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, e até mesmo porque Jesus não está recebendo uma ordem de um anjo, e sim de um mensageiro que mandou a ordem do Pai. Não precisa, né, fazer um alarde porque não pode ser Jesus aqui porque é um anjo dando uma ordem. Então, a ideia sim é de que seria Jesus, alguns acham que não é Jesus, é só um anjo. Isso até num
não é algo tão grave, tão importante para a gente, mas alguns questionam, e depende da linha teológica, vamos ver aqui a igreja está sendo resgatada, aqui é uma figura do arrebatamento. Jesus veio e ceifou todo o trigo, a igreja, e trouxe para ele. O problema é que nós temos outros textos, vejam aqui, que ceifa é esta, a questão. Aqui, aí no 14:16 é a ceifa dos redimidos, é o arrebatamento, só que leiam aí Apocalipse 16:15 e 18:4. Alguém leia o 16:15 e o outro leia o 18:4, por favor. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Isso, então lá no capítulo 16, que está continuando, que vai começar a vir o juízo total de Deus, ainda tem um apelo para a igreja perseverar, bem-aventurado vocês. Veja o 18:4, que está falando da destruição da Babilônia, já está anunciando a destruição da Babilônia, mas faz um apelo para o povo de Deus sair dela. Alguém leia o 18:4, por favor. Viam para vós do céu dizendo, retirai dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participarem dos seus projetos. Isso. De certa forma, até esse 18:4, você pode falar assim, não, mas o que está acontecendo no 14, ele não é cronologicamente, não está seguindo, os outros textos não estão seguindo uma ordem cronológica, e isso Apocalipse, você não tem como fazer ordem cronológica, você tem uma história, começa uma outra história, às vezes até dando uma outra visão da mesma história que foi contada. Então, até mesmo ali falando de sair da Babilônia, quando já está sendo anunciada a destruição dela, é quando o povo já saiu, mas o povo que está lendo, aquele que recebeu, o livro de Apocalipse, ou nós hoje que estamos vendo Apocalipse, está falando, olha povo, saia da grande Babilônia, saia desse sistema do mundo. Então, o livro está fazendo um apelo para a gente. Nós podemos ver de várias formas, mas, principalmente o 16:15, que ele vai falar do povo de Deus perseverar ainda, apesar do juízo de Deus já estar sendo derramado, Então, ou seria, alguns dizem assim, seria então, o ceifar seria um símbolo dos ímpios, de estar ceifando os ímpios, símbolo do juízo, que repete então em 17:20. Existe um monte de especulação sobre isso. Alguns falam que a primeira ceifa é o povo de Deus sendo ceifado, sendo recolhido. Alguns falam, nem precisa ser necessariamente o arrebatamento, mas mostrando, Deus está recolhendo os seus. E o outro texto da ceifa da videira está se falando dos ímpios, porque eles vão ser pisados no lagar de Deus. Perdão, então eu coloquei algo errado. Então deve ser 16:20. Espera um pouquinho, o que eu escrevi aqui? Dos ímpios, símbolo do juízo? Repete-se então. Não, é versículos 17 a 20 então aqui. É no capítulo 4, isso. De 17 a 20, que é a ceifa lá da videira. Aqui, Tá? Aí o que a gente entende? Se nós falarmos que aqui já é o arrebatamento da igreja, primeiro, não se fala explicitamente, e por ser um ponto que seria o arrebatamento da igreja, parece que não se dá nenhuma importância, não se fala claramente, que seria talvez um ponto importante para falar, é nesse momento que a igreja sobe, antes de começar o juízo de Deus, e agora vem o juízo só sobre os ímpios. É essa a questão. É nesse ponto, então, que a igreja subiu, que ela vai subir, porque agora vem o juízo total de Deus, o juízo total de Deus vem só sobre os ímpios. Esse é uma linha que um grupo segue essa linha. O que vai acontecer? Nós vamos ser arrebatados. Quando formos arrebatados, Deus vai mandar o juízo. Agora, esquece 3 anos e meio, 7 anos, o que tem em algumas linhas. A gente não está falando do tempo em que as taças que vão aparecer agora no próximo capítulo, não está falando de tempo do juízo. Porque a gente vai entrar aqui, vamos seguir aqui o capítulo 15. O capítulo 15 vai falar dos 7 flagelos, que é o juízo final. Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos. Tá? Os últimos.
pois com esse se consumou a cólera de Deus. Então ele é explícito em dizer, esse 7 acaba com tudo. Não é mais parcial, não é mais um terço, agora acabou a conversa. E o que vai mostrar, já nas vozes aqui no capítulo 14, já teve um apelo, se arrependam, se arrependam. O pessoal não se arrependeu, agora vem o juízo de Deus e acabou a conversa. Agora, vão começar os 7 flagelos que vão aparecer daqui a pouco, você não tem nenhuma coisa dizendo quanto tempo isso vai durar. Só fala que vem os 7. Eles vêm juntos, né? Vem um anjo, vem outro anjo. Não fala nada o texto, quanto tempo dura. Só fala que vem o juízo de Deus e acaba com tudo. Tá? Porque depois os outros capítulos vai falar da queda da Babilônia, é como se estivesse voltando. Bom, deixa eu mostrar aqui mais em detalhe como é a destruição da Babilônia nesse juízo final. É só um foco na Babilônia, vamos dizer assim. Tá? Deixa eu só caminhar aqui. Os 7 flagelos, como eu já disse, os 7 últimos, demonstra que é o juízo final sendo descrito. A figura das taças já foi introduzida em 14:10. Veja lá em Apocalipse 14:10. Beberá do vinho da cólera de Deus preparado, sem mistura do cálice da sua ira. Tá? E esse simbolismo da taça com a ira de Deus, ele tem muito no Antigo Testamento. Tem de monte. Tá? Um texto que eu posso pegar, por exemplo, os textos de Jeremias são muito fortes, tá? Se você ler. Na verdade, ele está citando só 2 que citam as taças, mas tem capítulos e capítulos mostrando a ilustração dessas taças. Mas deixa eu ver se eu mostro aqui. Salmo 75:8, se eu não me engano. Aqui, 75:8. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorve-no até as escórias todos os ímpios da terra. Tá? Então, esse vinho de Deus que eles vão beber, tá? E a ideia dessa taça é o seguinte, é um vinho entorpecedor qual é a ilustração que se mostra nos profetas? Deus dá esse vinho para os ímpios, para os inimigos, para que eles tomem, se embriaguem, e uma vez embriagados eles não têm mais reação e vem Deus e mata e destrói. É esse o simbolismo que é dado. É uma droga que eles tomam para serem mortos, vamos dizer assim. Essa a figura dessa taça. No Antigo Testamento. Aqui agora em Apocalipse ele vem mostrar então como essa taça que vai ser derramada, essas taças, as 7, com a ira de Deus que vai ser derramada, e com essas taças vem a destruição dos ímpios, né? Vem a destruição do mundo. Então vocês vejam as 2 colheitas, 15, os 7 flagelos. 15 começa falando como vai vir a destruição total. Aí os gemidos entoam um novo cântico porque chegou a hora, né? Os vencedores da besta, da sua imagem, o número do seu nome, que se acham em pé no mar de vidro, tendo a harpa de Deus, e entoam um novo cântico. Esses aqui foram os que morreram, foram perseguidos, não aceitaram o selo da besta, venceram a besta, eles já estão no céu ali, né? Então, louvando a Deus, dando graças a Deus. Quem não temerá, quem não glorificará o seu nome. Agora você vai ver em vários momentos cânticos de júbilo falando: o Senhor é justo, o Senhor é justo. Por que o Senhor é justo? Agora o Senhor finalmente executou a justiça final, a justiça completa, né? E aí Deus envia os flagelos. Aí vem o anjo, toma os anjos com linho puro, resplandecente. Aí, gente, tem um monte de simbolismo que, se a gente for ver os detalhes, a gente vai passar um ano inteiro estudando Apocalipse, né? Eles estão com roupa sacerdotal aqui, o que está sendo mostrado, e tem uma série de coisas, né? Mas eles têm aí as taças com a cólera de Deus. E vão começar os flagelos. Entenda o seguinte, quando fala dos flagelos, até um deles não é nenhum mal acontecendo, e sim um evento no meio disso, né? Por exemplo, ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra, né, as taças, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Esse foi o primeiro flagelo.
A segunda taça, né, derramou no mar, se tornou em sangue, morreu todo o ser vivente que havia no mar. E acabou o mar, já está virando uma bagunça, né? O terceiro, a sua taça, nas fontes das águas, se tornou em sangue também. E veja, não é mais 1/3 das águas, todas as águas. O pessoal está passando sede, vai aparecer o sol também, né? Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, o Senhor é justo, pois julgou estas coisas, julgaste essas coisas. Aí o anjo está falando assim, derramaram o sangue dos santos e dos profetas, né? E agora o Senhor está derramando sangue sobre eles, está dando a beber isso, tudo mais. Verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, agora o povo de Deus, os anjos, vendo, o Senhor está executando justiça agora, afinal, o Senhor é justo realmente, o Senhor está fazendo tudo. O quarto flagelo, o sol, e o sol começa a queimar os homens, né? Literalmente. E olha o que acontece. Homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, tá? Nem se arrependeram e nem deram glórias a Ele. E agora você só vai ver isso, os homens não se arrependem, eles já receberam o apelo para se arrepender, eles não se arrependeram, e agora eles recebem flagelos e eles continuam blasfemando contra Deus. Aí já não tem mais salvação aí, tá? A quinta taça foi sobre o trono da besta, né? Se tornou em trevas, os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, blasfemaram o Deus do céu, tá? E não se arrependeram, blasfemaram, não se arrependeram. O sexto, né? Aqui vem, no sexto, dá só mais um tempinho para mim, a gente já está terminando a aula. Seca-se o rio Eufrates, tá? As águas se secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, vem do leste, né? Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Estão se preparando para uma batalha final. É essa que está sendo mostrada. E no meio disso abre-se aqui um parênteses, eis que venham como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu. Então dá essa ideia de que aqui ainda o povo de Deus pode estar ali. E o que aconteceria? Até achei interessante um comentário. Mas como pode vir todo esse juízo de Deus e os cristãos ainda estarem na terra? Porque a coisa não é literal. Não vejam que literalmente o mar vai se tornar em sangue, que literalmente o sol vai queimar as pessoas, que literalmente vai começar a sair sangue de animal, seja do que for, dos rios. E sim, é uma ilustração de como é o tormento dos ímpios, né? Os ímpios se queimando, sim, né? E até achei interessante o Hendrickson, que o Hernandes cita aqui, que ele fala, ele vê como paralelismo em Apocalipse. Então o que acontece? O juízo parcial, ele é repetido agora como juízo total. O que seria? O que para alguns ímpios é um juízo parcial, que dá a eles a chance de você sofreu, mas você tem a chance de se arrepender. Para outros, Deus fala assim, você não tem mais chance. Morre. Ou eu vou te destruir, eu vou te colocar em tormento. Ainda quando a pessoa ainda está na terra, vamos supor, né? Porque blasfema o nome de Deus. Deixa eu dar um exemplo que eu estava pensando ontem à noite. Você imagina o seguinte, eu não sei quem assistiu o filme da história do Cazuza, né? Tem um filme que conta a história dele, que é um filme muito triste porque a história dele é triste, né? Não tem o que se fazer. Agora você imagina o seguinte, um cara que fez tudo que foi, tudo mais, se descobriu aibético, não tinha cura, ia morrer, em nenhum momento ele se arrependeu. Talvez, a certo ponto da vida dele, ele tinha sofrido o juízo parcial, vamos supor. Só que mesmo sofrendo o juízo parcial, ele não se arrependeu. Até escreveu uma música falando, nós somos cobaias de Deus, e criticando Deus, porque Deus faz isso, né? O meu prazer agora é risco de vida, porque o meu prazer era a relação sexual, agora eu não posso mais, agora eu estou até doente por causa disso. E criticando. Morreu. Né? E nem assim... Né? Com o sofrimento, ele blasfemou contra Deus. Eu estou dando um exemplo, tá? Eu não estou lá na vida do cara, né, quando ele estava vivo ainda, mas não se arrependeu,
blasfemou e tudo e sofreu o juízo completo de Deus. Então, os que veem como Apocalipse como paralelismo, alguns já estão sofrendo o juízo final. Outros estão sofrendo o juízo parcial, esperando que eles se arrependam. É essa a ideia. Mas, por fim, para a gente terminar a aula, então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, que é o final, ou seja, existe a ideia aqui, está sendo descrito, que o último flagelo foi Deus que mandou, mas é claro, porque Deus está no controle de tudo. Fez com que todos os poderes do mundo se juntassem para uma última investida contra Deus, ou contra o povo de Deus. Né? Armagedon não existe nenhum nome assim, nada demais. De novo, já marquei aqui errado. Uma grande questão, bom, deixa eu ir para frente, já estourou o nosso tempo. Armagedon. Preparação para a batalha definitiva de Apocalipse 19, 11 a 21, que vai aparecer lá na frente. Armagedon, única menção deste nome em toda a Bíblia. Em hebraico significa monte ou região montanhosa de Megido. O nome sugere que se trata de um conflito final, já que na planície de Megido, também chamada do Vale de Jezreel ou de Esdraelon, várias batalhas famosas foram travadas. E você tem vários textos aqui citando Megido. Então, o Armagedon seria a batalha nesse campo que é famoso por grandes batalhas de Israel. Tá certo? Batalhas terríveis de reis, e vários reis de Israel morreram ali, né, em batalhas. Qual é a ideia aqui para a gente finalizar e continuar semana que vem? O diabo, os poderes do mundo, tudo eles vão tentar juntar forças para uma última investida. E é claro que no momento final o Cristo vem e resgata a sua igreja, não permite essa destruição final, e aí vai resgatar o seu povo. O que alguns veem, e o que eu entendo, o que eu acho que está acontecendo aqui, o que pode ser realmente o que vai acontecer. Realmente nos últimos dias, ou quando estiver para Cristo voltar, pode ser que haja uma batalha muito mais feroz, um ajuntamento muito mais forte dos poderes do mundo contra o povo de Deus, contra a igreja, trazendo perseguição mesmo, talvez no mundo todo. Talvez até colocando como segundo plano a religiosidade. Você imagina o pós-cristianismo que está acontecendo, quem sabe, né? O mundo... imagine o mundo daqui a 50 anos, se continuar no curso que está indo. Quantas igrejas será que teremos? Será que vai haver uma grande perseguição? A gente não sabe o que vai acontecer. Será que é isso que vai acontecer? Uma grande perseguição, o mundo se juntando para tentar acabar com o cristianismo, né? Então tudo isso é questionável. É se pensar como isso tudo vai acontecer. Tá certo? Nós vamos parar por aqui semana que vem.